sou a Samira, professora de Física aqui do FACEDUCA. Que bom ter você aqui comigo, fico muito feliz, obrigada. Bom, aula passada a gente falou um pouco sobre o eletromagnetismo, né, que é a junção entre duas linhas diferentes aí da física, a eletricidade e o magnetismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre indução e estudar a lei de Faraday-Lenz, literalmente. Vamos nessa? A gente já tinha falado um pouquinho sobre força eletromotriz. Então, força eletromotriz é meio que uma bateria real, ou seja, ela tem uma resistência interna que consome um pouco da energia que ela produz. Então, aqui, a gente consegue induzir essa força eletromotriz, né? Ou seja, a gente consegue induzir uma diferença de cargas, né? Ou seja, um polo positivo e negativo, como se fosse de uma bateria, né? E assim fazer um deslocamento de corrente. Como que a gente faz isso? Então, aqui nessa figura, a gente tem o seguinte. A gente tem um fio, que é um condutor fixo, que está aqui, formando tipo uma letra C. E a gente tem uma haste, que ela é móvel, ou seja, ela consegue deslizar em cima desse condutor. Os dois estão em contato. E aí, nessa região, eu tenho um campo magnético B, chamado campo indutor. Nesse desenho, ele tem o sentido de uma bolinha, ou seja, ele está saindo do plano desse desenho, tá bom? Então, se esse desenho estivesse num papel na mesa na sua frente, ele estaria saindo da mesa em direção a você, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu movo essa haste aqui dentro, o que acontece? À medida que eu vou movendo essa haste num sentido ou no outro, eu tenho separação de cargas. Separação de cargas é como se fosse o polo positivo e negativo de uma bateria, né? Ou de uma pilha. E aí sim eu consigo fazer um caminho de corrente elétrica, né? O movimento dos elétrons num sentido ou no outro. Assim, eu consigo induzir uma bateria, ou seja, uma separação de cargas, formando como se fosse uma bateria. E aí sim eu consigo induzir uma corrente, que vou chamar de corrente induzida. E aí essa corrente induzida vai produzir um campo magnético induzido, que tem esse sentido aqui, rosinha, ou esse sentido aqui. Então, como isso acontece? Quando essa haste se move, eu estou movendo elétrons dentro de um campo magnético. E a gente já estudou que movimento de cargas, né? Dentro de um campo, produz uma força magnética, né? E essa força consegue mudar a trajetória dessa partícula. Na corrente elétrica, isso consegue até mover o fio, né? Onde passam essas cargas. Então, aqui, o que acontece? Essa força magnética vai fazer um movimento nos elétrons, né? Então, os elétrons que têm mais facilidade de se mover no material, eles vão ser deslocados para esse extremo da minha haste, e o outro extremo vai ficar com falta de elétrons, ou seja, ele vai ficar um pouco mais positivo, né? Antes ele estava neutro, tirando um pouco de elétrons, ele fica um pouco mais positivo. E aí sim eu tenho uma polaridade aqui, uma diferença de cargas. E essa diferença de cargas, naturalmente, força um movimento de corrente elétrica, né? Então, quando os elétrons desse condutor enxergam que um lado eu tenho excesso de prótons, no outro eu tenho excesso de elétrons, naturalmente acontece esse movimento, né? Das cargas irem do polo positivo para o polo negativo, da mesma forma numa bateria dentro de um circuito elétrico, tá bom? E aí surge a corrente induzida, que é essa rosinha aqui nesse sentido, tá? Então, isso acontece quando eu vou caminhando com a haste nesse sentido, no sentido da velocidade, ou seja, diminuindo essa área aqui dentro, tá bom? Então, vamos pensar, aqui é o sentido da corrente, tá bom? Pra cá. E aí eu coloco o meu dedão no sentido da corrente e vou com a mão mostrando se está entrando ou saindo, né? E aí, fazendo assim, eu consigo enxergar dentro dessa área se eu tenho um campo magnético entrando ou saindo, provocado por essa corrente induzida. Esse campo eu vou chamar de campo induzido. Isso também é verdade para o outro sentido. Quando eu caminho com essa haste para o lado de cá, ou seja, aumentando essa área, há uma separação de cargas diferentes, né? A força magnética vai estar no sentido oposto, então os elétrons vão para a parte de cima do desenho, e embaixo fica com falta de elétrons, e assim a corrente vai
caminhar, né, do polo positivo para o negativo, ou seja, no sentido oposto. Fazendo a regra da mão direita, eu consigo identificar que aqui dentro, meu campo induzido está entrando no plano dessa figura, tá bom? Se essa figura está no seu caderno, né, na mesa, está entrando no plano da mesa, tá bom? Então, isso é uma força eletromotriz induzida. Bom, para entender um pouco sobre a lei de Faraday-Lenz, a gente precisa entender um conceito muito importante, que é o de fluxo magnético. Então, olha só, essas setinhas representam o campo magnético de uma região, tá vendo? Ó, letra B, mostra o campo magnético. E aqui de laranja eu tenho uma área, né? Essa área, como qualquer área, ela tem uma força normal, ou seja, é um vetor que eu desenho fazendo 90 graus com essa superfície. E, independente de como essa superfície tiver, a inclinação dela, essa normal vai ter sempre 90 graus. Então, é mais ou menos assim. Então, aqui eu tenho a área e aqui eu tenho a força normal, tá bom? Então, eu posso mover ela assim, para baixo. E essa força normal vai ter sempre 90 graus, né? Ou seja, essa quininha aqui com a superfície, tá bom? E aí, o que a gente vê? A gente observa que quando eu comparo o ângulo entre a normal e o ângulo do campo magnético, dos vetores campo magnético, eu consigo chegar a algumas conclusões. Aqui, por exemplo, o campo magnético está passando por cima ou por baixo dessa área, não está furando ela, né? Então, a gente vê que o campo magnético e a normal fazem 90 graus. Quando o ângulo entre eles é 90 graus, mostra que não tem nenhum fluxo magnético, ou seja, não tem nenhuma linha de campo magnético furando essa área, perfurando essa área. Então, é meio que zero o fluxo que passa aqui, ok? Agora, quando a gente dá uma inclinadinha nessa área, a gente vê que sim, algumas linhas de campo magnético conseguem furar a superfície, tá vendo? Uma, duas, três. Ou seja, a gente consegue ver que quando o ângulo do campo magnético tem um ângulo entre 0 e 90, né? Com a normal, né, um ângulo teto aqui, sim, existe um fluxo magnético aí intermediário, né? Quanto mais eu vou inclinando essa área para cima, mais aumenta o meu fluxo, né? Ou seja, mais linhas de campo furam essa área. Então, aqui eu tenho um intermediário e aqui, quando eu tenho que a área e o meu campo magnético, né, fazem 90 graus, ou seja, quando a normal e o campo magnético fazem 0 graus, a gente consegue ver que eu tenho o maior fluxo magnético, ou seja, eu tenho muitas linhas de campo, ou todas, furando essa área. Então, nessa posição aqui, eu tenho um fluxo magnético grande. Okay? Então, o fluxo magnético é tipo quantas linhas de campo furam essa superfície. Bom, e a gente consegue calcular esse fluxo magnético. Então, o fluxo φ vai ser BA vezes cosseno do ângulo. B é o campo magnético, a intensidade desse campo. A é a área, em metros quadrados. E θ é o ângulo entre B e a normal a essa área, tá bom? Então, não pode esquecer que não é entre a área e o campo, é a normal, tá bom? É a normal e o campo. Então, a gente consegue calcular a intensidade desse fluxo, ok? Bom, daí a gente chega numa coisa super legal, que foi a experiência do Faraday. O que o Faraday fez? Ele fez alguns experimentos. Então, o primeiro experimento que ele fez, ele pegou uma bobina, que é essa laranjinha aqui. O que é uma bobina? É um monte de fio, vamos supor, um fio de cobre esmaltado, enroladinho, tá bom? É um fio enrolado. E ele ligou aqui um instrumento que consegue identificar quanto tem corrente elétrica passando aqui, ok? E aí ele pegou um ímã e aí ele aproxima ou afasta da bobina, tá bom? Então, olha só, gente, atenção. Nesse primeiro circuitinho que ele fez aqui, não tem bateria, não tem fonte de energia, tá vendo? Não tá ligado a nada, não tem pilha aqui, não tem nada. É um fio enrolado conectado ao medidor, que vai me falar se vai ter corrente ou não. Esse medidor ele não produz corrente, tá bom? Ele só mede quando tem. E um ímã, esse ímã normal, de norte-sul. Então, o que ele fez? Ele percebeu que quando ele aproxima o ímã da bobina, gera corrente elétrica. E quando ele afasta,
gera corrente elétrica no sentido oposto. E quando ele fica parado, não gera corrente elétrica. E mesmo que ele fique bem pertinho, não gera corrente elétrica. Ele tem que se mover. Quando ele move ou para cima ou para baixo, enquanto está rolando o movimento, tem corrente. E aí foi isso que a experiência do Faraday mostrou. E aí ele fez coisas um pouquinho diferentes. O que ele fez? Ele manteve a bobina de baixo com o medidor para ver se tem corrente elétrica passando. E aí sim, ele pegou uma bateria aqui e colocou uma outra bobinazinha, um solenoide, aqui dentro. Então, assim, passa corrente elétrica nesse aqui de cima, tá bom? E aí ele aproxima e afasta para ver se gera corrente. Então, essa bobinazinha nova é como se fosse o ímã, tá bom? E aí ele aproximava e afastava e, gente, acontecia a mesma coisa. Enquanto estava em movimento, tinha geração de corrente elétrica. Quando ele aproximava era no sentido, quando ele afastava era no sentido oposto. E aí ele fez um outro experimento. Então ele colocou uma bobina dentro da outra, meio que fixa. A bobina de dentro ligada à minha bateria, só que com uma chavinha de liga e desliga. E colocou o medidor. E ele viu que quando ele deixa totalmente ligado a corrente que passa nessa bobina de cima, não tem corrente. Quando ele deixa totalmente desligado, não tem corrente. Mas quando ele liga, dá uma correntezinha. Quando ele desliga, dá uma correntezinha. Depois para. Cada hora num sentido, né? Cada uma delas tem um sentido. Então foi isso, gente. As experiências do Faraday colocaram, sim, essa pulga atrás da orelha. Vamos estudar por que isso acontece? Bom, primeiro vamos falar dele. Michael Faraday, ele foi físico e químico. Então, na física, ele tem uma relevância muito importante, principalmente nessa matéria que a gente está vendo de eletromag. Então, a gente vai sempre falar de Faraday por aqui, porque ele foi muito importante. Mas ele também tem contribuições muito importantes na química. Então, por exemplo, o conceito de ânion e cátion foi ele que mostrou. Então, tipo assim, ele entende muito de química também. Então, assim, gratidão pelos estudos dele, pelo legado que ele mostrou, que ele deixou para nós, né? Vamos embora de simulação para a gente conseguir entender direitinho como isso acontece? Aqui embaixo eu coloquei um GIF que é super legal. Não sei se vocês já viram isso para vender, gente. É uma lanterna. Que quando você balança ela, ela liga. Ela não tem pilha. Ela funciona quando você balança ela acende. Ou quando você aperta. Tem uma que você aperta e ela acende. Vocês já viram isso? Vende tipo um camelô, vende. Aqui no meu bairro vende em banca de jornal. Isso é bem baratinho e ela funciona com esse princípio, tá bom? Quando você balança ela, quando você aperta, você meio que move aquele ímã da experiência do Faraday para cima ou para baixo e assim você gera essa corrente necessária para ligar a lâmpada. Então a lâmpada liga e desliga várias vezes, vai ser fazendo rápido, você não enxerga ela ligando e desligando, você enxerga ela só ligada. Vamos de simulação? Vem comigo. Oi, gente! Cheguei aqui na nossa simulação sobre magnetismo e eletromagnetismo. Então, na primeira abinha, a gente tem um ímã, a gente já trabalhou com ele um pouquinho no magnetismo, com mini bússolazinhas lindas e uma bússola grande, que a gente consegue ver aí como que é o campo, né? Então, de vermelhinho ou de colorido, sempre o polo norte. Então, o norte da bússola está apontando para esse polo, então esse polo é o sul. E aqui o polo sul da minha bússola está apontando para esse polo, então esse polo é o norte, ok? A gente consegue ver também com o planeta Terra, como a gente viu, e aqui tem uma parte de eletromagnetismo. Então eu consigo falar quantos volts eu quero, então vamos começar lá com 7, 10 volts, por exemplo. Então tem uma pilha normal que produz 10 volts, né? Eu desconheço. E aqui mostra a corrente elétrica. Tipo, essas bolinhas são os elétrons, tá bom? E aí eu posso vir com a bússola. E aí, olha só. E aí, esses enrolamentos, né, essa solenoide ou bobina, aqui funciona como um ímã, na verdade, né? Então, aqui, se eu tenho o norte da bússola sendo atraído, então isso daqui é o polo sul. E aí, pra cá, como o sul da bússola está sendo atraído, isso daqui, então, é o polo norte. Né? Então, é um elétron-ímã.
Então, aqui é o polo norte dele, a face norte, aqui é a face sul dele, né? E aí, vamos colocar o medidor aqui. Então, vou colocar aqui, bem aqui. Então, eu consigo medir 55,9, o campo. Se eu diminuo a tensão da bateria, ou seja, põe uma bateria de 1 volt, né? Esse campo fica muito mais fraquinho lá, fica 10 vezes mais fraco, tá vendo? Ele ficou 5. Então era 1 volt, com 10 volts ele fica 50. Então tipo, ele fica 10 vezes mais fraco também, tá bom? Igual a tensão. E também dá para colocar a corrente alternada. A corrente alternada significa que a corrente está hora no sentido, hora no outro. Então essa polaridade muda. Hora está no sentido, hora está no outro. Tá bom? Legal, né? Então dá para você brincar um pouquinho. Depois você volta aqui.